Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amados, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas, capítulo 5, verso 1. Em diante. E aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo no lago. Então lancem as redes vocês para pescar. E em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? O tema desta noite está relacionado com lançar a rede. E nós vamos trabalhar um pouquinho um assunto muito interessante. Quando Jesus se aproxima do lago de Genezaré, né? Na verdade, ele não é um mar, é um lago bem grande, onde aqueles pescadores estavam acostumados a tirar o seu pão de cada dia. Eles estavam acostumados a pescar para vender os peixes e terem o seu alimento. E Jesus não estava chegando ali, de repente, dando uma surpresa. Ai, meu Deus, olha lá, tem um barquinho. Jesus foi muito intencional. Quando ele chega ali perto do lago e vê os barcos, ele chega para Pedro e fala: Pedro, posso usar seu barco? Mas a intenção de Jesus não era apenas de ter um lugar onde ele pudesse falar em alto som, porque quando você está em determinado ponto nas águas, o vento leva a voz. Então, ele tinha um amplificador natural da voz. A intenção de Jesus, em todo o período, era capturar a atenção de Pedro. Ele capturou a atenção de Pedro em vários momentos. Mas um dos momentos que foi assim bem significante é que Pedro tinha pescado a noite toda. E vocês já sabem, porque todo mundo conhece a história, ele pescou e não pegou nada. E você sabe que para um pescador não pegar peixe nenhum é uma frustração muito intensa, certo? É uma frustração tremenda. E ele estava lavando as redes e consertando os buracos da rede, enquanto Jesus pede para usar o barco. Eu quero que você preste atenção num ponto. Pedro estava desiludido, estava frustrado, pensando nas suas contas, pensando naquilo que ele teria que viver e que ele não tinha recursos, pensando em todas as mazelas da vida dele.
Mas Jesus tinha um plano muito, muito, muito maior para Pedro. Só que ele não chegou, de repente, naquele lugar e falou, Pedro, vem comigo, vamos embora, você vai pescar gente. Ele não fez isso. Jesus nunca faz algo que vai simplesmente te arrastar para o propósito dele. Ele vai fazer você querer. Entende? Ele faz você desejar estar com ele. Porque não seria digno, diante do próprio Deus, arrastar as pessoas para estarem dentro do propósito. Não é, sabe, não é justo da parte de Jesus falar, você é obrigado a fazer aquilo que eu estou te pedindo. Você não tem escolha na sua vida, você é obrigado. Jesus nunca faria isso. As escolhas são importantes para Deus. Quando você escolhe viver o propósito de Deus, você supera todas as suas dificuldades, você vence todas as etapas, passando uma por uma, sem medo de ser feliz. Porque foi escolha. Não foi algo que simplesmente Deus te arrastou para lá. Foi algo que você entendeu de Deus e assumiu. Eu quero. Por isso, Jesus começou um processo com Pedro ali, que foi progressivo. Ele não foi imediatamente abordado por Jesus. Ele foi lentamente abordado. Só que nesse vai da valsa, Jesus entrou na vida de Pedro um pouco antes, tá? Quando Pedro, Tiago e João acompanhavam João Batista. Eles acompanhavam João Batista. E, um pouco mais lá na frente, João Batista apresenta Jesus para eles e eles começam a ir frequentemente com Jesus. Por isso, não era tão surpresa Jesus pedir o barco, certo? Pedro estava lá lavando as redes. E lava a rede daqui, e conserta a rede de lá, e a mente lá voando. Por que Pedro precisava lavar as redes? Porque uma rede, quando ela vai ser útil, ela vai ser utilizada, ela tem que estar limpa, porque na hora que joga na água, os peixes não podem enxergar a rede. Se ela estiver suja, ela vai ser enxergada pelos peixes e os peixes vão fugir da rede. Entende? Se ela tiver buracos, essa rede não vai conseguir segurar os peixes. E você vê que Deus estava preparando uma grande pesca. Se as redes estivessem todas rotas, todas arrebentadas, não ia aguentar, não ia segurar. Tanto é que a Bíblia fala que quase que o barco vai a pique. Entende? Jesus esperou Pedro consertar a rede para fazer o milagre, para depois trazê-lo para a segunda parte da vida. Entende? O propósito central de Jesus com Pedro é que ele se tornasse não só um pescador de homens, mas um dos maiores apóstolos que pregou o evangelho, que viveu com ele e que foi reconhecido em todo o planeta Terra. Pouca coisa? Né? Era algo extraordinário, mas não nasceu de repente. Nasceu progressivamente. Assim como Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Existe um destino profético que Deus escreveu lá na eternidade. O momento que você foi gerado não foi o momento que você foi no ventre da sua mãe. Foi o momento que Deus sonhou com você. Lá na fundação do mundo. Ele já tinha um propósito para você. E hoje ele sabia que você ia estar sentado aqui. Porque Deus sabe tudo. Não existe nada que você possa fazer que ele já não saiba. Né? Então, ele chega, espera Pedro consertar a rede. E eu quero falar para você como é que está a sua rede.
Porque se a sua rede não estiver adequadamente preparada, quando Deus colocar nas suas mãos a grande quantidade da primeira etapa de peixe que você vai pescar, eles vão se perder. Entende? Uma rede precisa estar bem travada, bem limpa, bem preparada, costuradinha, brechinha fechada. Entende? Para quê? Para que possa suportar o próximo momento. Então, dentro daquilo que nós temos no dia de hoje para apresentar a Deus como proposta de Senhor, eis-me aqui, usa-me. Não é assim que a gente ora? Senhor, envia-me. Senhor, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero trazer pessoas para Jesus, eu quero salvar, eu quero isso. Como é que está a sua rede? Será que a tua rede está limpa? Será que as pessoas olham para a sua rede, né? Já que o peixe, quando olha para a rede, vê que ela está suja porque ela está muito nítida, será que o peixe vai entrar na sua rede? Será que a pessoa que você está evangelizando vai vir para Jesus se ela olhar para a sua vida? A sua forma de viver, o seu jeito de responder às situações, a sua maneira de levar a vida, ela está pronta para ser um testemunho vivo diante das pessoas que vão falar, eu quero ser igual a você? Entende? A sua rede, são as suas atitudes, porque quem se aproxima de você para vir para Jesus é aquele que está em sua volta, certo? Ele está na sua volta, ele está no seu meio de trabalho, ele está no seu dia a dia, na escola, ele está no seu ambiente, né? E ele vai ver a sua atitude, e a sua atitude demonstra a glória de Deus em você. A sua rede limpa significa que você é justo, que você está procurando viver da forma que Deus está orientando, que não tem buracos, não tem brecha, não tem espaços que, se a pessoa olhar para você e fala, eu não quero. Por quê? Porque essa pessoa faz isso, e eu estou melhor do que ele. Porque, na verdade, Jesus sempre começa da primeira etapa. Qual era o propósito de Deus com Pedro? Qual era? Fazê-lo um dos maiores apóstolos, certo? Da sua época, para poder trazer o evangelho até 2024. E até o momento que Deus quiser, antes que Jesus volte. O nome de Pedro é conhecido no mundo todo. Grande futuro, que começou consertando as redes. E eu quero que você primeiro agora pense, Senhor, aonde é que a minha rede não está adequada para este próximo momento da minha vida? Porque eu estou iniciando um processo. Eu preciso que esse processo esteja alinhado com a pesca que eu vou receber. Entende? Fecha seus olhos um minutinho. Vamos permitir que o Espírito Santo fale ao seu espírito. Porque muitas vezes nós vimos ao culto, ouvimos, mas parece que aquela palavra entrou e fugiu. Não vamos deixar essa palavra fugir. Pergunte ao Espírito Santo agora, dentro do seu coração, Senhor, como estão as minhas redes? Será que a minha rede suporta aquilo que virá? Será que ela vai dar realmente conta do projeto e do processo que o Senhor tem? Será que eu não tenho buracos na minha rede? Pergunte ao Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos cada um dos teus servos na tua presença, pedindo ao Senhor que o Senhor traga agora, Senhor, uma direção plena. Mostra a verdade, Senhor, traz luz,
Senhor, Tu és a luz do mundo. Tu és o sal da terra, Senhor. Tu és, Senhor, aquilo que dá sabor e edifica. Então, Senhor, mostra com a Tua luz, no coração de cada um, aquilo que está ainda precisando ser consertado, que precisa ser limpo, para que haja uma grande pesca. E essa pesca suporte, essas redes suportem o propósito e o processo. Em nome de Jesus. Amém. Pode abrir seus olhos. Existe um outro ponto que pode acontecer com a sua rede. Porque a sua rede está ligada com a sua forma de viver. Porque Pedro vivia de rede desde bebê. Porque o pai dele era pescador. Eles tinham uma empresa de pesca. Eles eram pescadores, certo? Desde muito cedo. Então, o mar, o barco e a rede era a turma do Pedro. E a vida da gente está da mesma forma. Aquilo que a gente tem em volta de nós é a nossa rede. Mas muitas vezes nossa rede está furada. Porque bateu numa pedra. Porque na hora que a rede foi para o mar, a rede ela tem duas coisas. Ela tem a própria rede, tem uma parte que é em cima que fica flutuando, certo? E tem a parte de baixo que tem um cabo de aço que afunda ela. Então, o cabo de aço afunda a rede e as boias suspendem a rede depois para puxar os peixes, certo? Vai que nessa de você jogar a rede, ela enroscou numa pedra lá no fundo do rio, no fundo daquele lago, e na hora de puxar, rasgou a rede. Aí você fala, o que você está falando? Quantas vezes você já se machucou nessa vida? Por causa do ambiente que você estava, do ambiente que você viveu, as pessoas que estavam à sua volta. Muitas vezes as pessoas elas se machucam umas com as outras, porque nós somos seres humanos. E ser humano falha. Por isso precisamos de Deus. O ser humano falha. E muitas vezes falharam conosco. Nos entregaram coisas que não deveriam, fizeram coisas que não deveriam ser feitas. Por quê? Porque é ser humano. De repente, o pai, a mãe, os parentes próximos, a esposa, o filho, tomou decisões que feriram a rede, feriram você. E na hora que você vai para cima na questão de fé, o seu coração está machucado. Entende? Coração machucado não segura peixe. Porque a dor é muito forte. Se você pensar numa rede feita de nylon, se ela está rasgada, ela vai arrebentar o resto, dependendo de onde ela enganche. Uma vida que teve uma situação onde houve uma dor profunda, muitas vezes não consegue segurar relacionamentos, não consegue segurar propósitos, entende? Tem uma dor, e essa dor fica ali, cutucando o tempo todo, cutucando. Parece que grita dentro. E esse grito, você não consegue calar. Só que você fecha para que ninguém escute. Como é que está a sua rede? Será que na hora que você entrou, certo? A sua rede entrou, você entrou em contato com aquelas que iriam ser salvas, você foi puxado para que aquelas pessoas realmente entrassem dentro do reino, mas você lembrou de alguém que te magoou, que te feriu nos relacionamentos. E aí você falou, eu não vou lutar por essa pessoa. Porque não vale a pena lutar por pessoa nenhuma, ninguém respeita ninguém. Isso é sinal de uma rede machucada. Entende? Sua alma está machucada. E para você vencer isso,
você precisa consertar a rede. Como que a gente conserta uma rede machucada na alma? Com perdão. Permitindo que Jesus toque nessa rede e traga cura na sua alma. Porque senão não tem resistência. Sabe, tem muitas pessoas na vida que sofreram muito. Sofreram porque não tiveram pai, não tiveram mãe, ou tinham pai e mãe, mas eles estavam presos a vícios, ou tinham pai e mãe legal, mas trabalhavam tanto que não davam atenção, e a solidão entrou no coração. Tinham uma família aparentemente boa, mas alguém lá dentro não era tão sério assim, acabou molestando. Tantas histórias. Né? O pastor Álvaro sabe que eu trabalho com a área de libertação faz mais ou menos uns 30 anos. Então, a gente ouve muitas histórias. E a gente conhece muita gente que a rede estava arrebentada. Mas o mais bonito que existe é que quando Jesus começa a consertar a rede, ele não só conserta a rede, ele tira aquela rede e coloca uma novinha na sua mão. Sua alma passa a viver a alegria da salvação. E todas as promessas que estão ali na Bíblia a respeito de restauração passam a acontecer uma por uma. Jesus pode ir em lugares profundos, retirar todas aquelas pedras, porque às vezes na hora de puxar a rede vem pedra junto. Entende? Jesus arranca, tira a rede e ainda tira as pedras, limpa tudo, preparando para a próxima etapa da sua vida. Se você tem um problema de alma, por causa da dor que você viveu, ou por causa de lugares por onde você passou, você precisa permitir que Jesus cuide da sua rede. Porque tem um propósito. Tem algo muito maior para acontecer. Mas esse algo muito maior que vai te levar para a segunda parte da sua vida só vai acontecer se você tiver com a rede consertada. Porque senão os peixes não vão ser colhidos naquela hora. Está me entendendo? Está conseguindo acompanhar comigo? Aquela rede precisava estar em ordem, porque o milagre dependia da rede. Se você não estiver com a sua vida em ordem, por mais que Deus libere milagres na vida de pessoas, não vai alcançar estas pessoas, porque a sua rede não está em ordem. Sua vida precisa estar alinhada com o centro da vontade de Deus. O reino de Deus é imenso. Nós temos visto Deus tratar de ponta a ponta um ser humano, inclusive dentro do seu DNA. Tem mudado a história em todas as faces da vida. Você não sabe a profundidade da onde o sangue de Jesus pode alcançar. Muitas vezes você foi até criado dentro da igreja, mas você não viveu todas as experiências que o sangue de Jesus pode te levar a viver no sentido de restauração. Entende? Há mais, há muito mais. Existe um projeto muito lindo, existe coisas tremendas, existe um reino inteiro para ser conquistado. Não fica esperando a banda passar, porque o tempo passa. Sabe, tem um grande escritor chamado John Bevere. Ele escreveu vários livros. Tem um deles que eu recomendo que você leia, que é Movidos pela Eternidade. Esse é um livro extraordinário, ele vai te trazer uma visão ampla. Inclusive, tem no YouTube, ele palestrando sobre o assunto, se você quiser, procure. Movidos pela Eternidade. E Deus começou a colocar no coração de John Bevere que ele deveria escrever livros. Né? Ele era um evangelista, ele era um pregador, tal. E Deus falou para ele, escreve livros. E ele foi prorrogando
Foi prorrogando, prorrogou, e nunca ia. Aí chegou um dia, Deus falou para ele assim, é o seguinte, eu chamei você para escrever livros. Se você não quiser, tá tudo bem, só que eu vou passar para outro. E você não vem reclamar depois, porque todas as revelações que eu traria através da sua vida, vai vir através de outro. Aí o John Bevere parou, pensou, sentou, falou, peraí, catou o computador e começou na mesma hora, e a palavra que vinha brotava como um rio dentro dele. Brotava, porque quem escrevia aqueles livros era o Espírito Santo dentro dele. Entende? Quando Deus te dá um propósito, Ele te equipa para esse propósito, Ele só quer que você obedeça. Conserta a rede, prepara a rede, porque a rede pronta, o milagre pode acontecer. Muitas vezes nós estamos buscando um milagre só para nós. Eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Olhamos para um milagre pessoal. Não olhamos para o milagre da salvação. Não olhamos para o milagre da restauração. O maior de todos os milagres é um ser humano ser resgatado da morte para a vida. Tirar aquelas pessoas que estavam perdidas e sem rumo, trazê-las para o reino de Deus, alinhar com Deus o propósito, e ela vai crescer, ela vai se tornar um servo amado de Deus, um filho amado, vai sentir o amor de Deus dentro dela, coisa que ela nunca sentiu. Nos momentos de cura interior, nós trabalhamos muito com essa questão de sentir a presença de Deus. Porque o Espírito de Deus se revela. Teve uma vez, chegou uma pessoa para nós, ela estava indo ao Ágape fazer algumas ministrações e aulas, e ela já tinha feito vários cursos, inclusive, e ela chegou para mim, porque eu trabalhei no Ágape por 25 anos, ela chegou para mim e falou, Silvia, eu não sei o que é amor. Porque toda a minha vida eu não recebi amor de ninguém. Aí ela começou a compartilhar a história dela. Ela falou, a minha mãe tentou me abortar desde o primeiro mês até o último. Eu falei, realmente Deus tem um plano para a sua vida. Porque nada tirou a vida daquela pessoa. Mas ela não sabia o que era amar. Por quê? Porque aquela mãe não sabia amar. Porque nasceu de uma família toda destruída, toda quebrada, toda bagunçada, que não deu para ela essa possibilidade de amar. O pai da criança abandonou. Foi assim, um abandono em cima do outro, um abandono em cima do outro. Essa não é a primeira história de uma pessoa que você pode ouvir com este timbre, com esta forma de ser. Existe muita gente. E essa mulher chegou para mim e falou, eu não sei o que é amar. Eu até faço a obra de Deus. Ela trabalhava com o social, ajudando pessoas, indo visitar pessoas, mas falou, eu não sei o que é amor. Falei, então vamos lá. Aí marcamos um momento para que Deus pudesse movimentar-se dentro desse processo. E aí, dentro do processo todo, o Senhor começou a dar para ela experiências com Ele de amor. E Jesus derramou amor genuíno no coração daquela moça. Ela se tornou uma das pessoas mais amorosas que alguém poderia ter por perto. Por quê? Porque Jesus pode. Jesus pode consertar a rede de pessoas que nunca tiveram amor para viver. E Deus pode usar você para consertar a rede dessas pessoas. Mas a sua rede tem que estar consertada. Tem muita pescaria por aí, gente. Tem muita pesca. Deus está trazendo coisas tremendas. Jesus realmente está para voltar. E quando Ele voltar?
Ou quando você for encontrá-lo, né? Porque de um jeito ou do outro a gente acaba lá. O que você vai ouvir? O que nós vamos ouvir? Eu sempre digo que a palavra que eu mais temo é quando chegar diante do Senhor e Ele falar assim: como você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Mas haverá um time que vai ouvir outras coisas. As pessoas poderão receber de Deus uma palavra de: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, porque vocês fizeram tudo errado. Sabe, esse trecho me faz tremer. O que você quer ouvir de Deus? Porque não vai ter jeito, gente. Todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. O sangue de Jesus nos perdoou, certo? Nós vamos estar com Ele, mas as nossas obras vão passar pelo fogo. Né, pastor Álvaro? Vai passar pelo fogo. E todas as obras que forem de papel, madeira, feno, vão ser queimadas pelo fogo. Aquelas que vão subsistir são as de ouro, prata e pedra preciosa. O que é? Como é que eu sei qual é qual? Ouro, prata e pedra preciosa é a constituição do céu. Quando você pega o texto de Apocalipse que fala da cidade santa, o que está escrito lá? Está escrito que a cidade é feita de ruas de ouro, os muros são de pedras preciosas e as portas são de pérolas. Aí você fala: meu Deus, que coisa linda. Pois então, significa o quê? Significa que todas as obras que forem iguais às obras de Deus permanecerão. Quais são os que vão permanecer mesmo? Ouro, prata e pedra preciosa. Então, todas as obras que forem como as obras de Deus, amor, salvação, sabe? Tratar o outro com dignidade, e tudo aquilo que for para beneficiar o próximo, tudo aquilo que é por obediência, desejo de santidade, amar o próximo como a si mesmo, obediência plena à palavra, tudo isso é ouro. Pegar, sabe, ajudar ao próximo. Pega lá o Evangelho e fala: Jesus, aonde eu não estou fazendo aqui? Aí Jesus te mostra e você começa a fazer. Por quê? Porque é obra de ouro, prata e pedra preciosa. E o que é a obra de feno, obra de madeira e de papel? É aquilo que a gente faz só para nós. Porque eu quero para mim. Tudo que tiver movido por egoísmo, por vanglória. Sabe, a Bíblia diz assim: não queira fazer as coisas para ser visto pelos homens. Porque o que você fizer para ser visto, você já recebeu a sua recompensa. Isto é, quando você fizer para que o pastor Álvaro veja, ele já aplaudiu você. Agora você precisa do aplauso de Deus. Você precisa trabalhar para o reino. Entende? A sua rede precisa estar inteira e o trabalho do reino será recompensado. Pedro olha para Jesus. Jesus fala para ele: Pedro, vai lá um pouquinho mais para frente, que está mais fundo. Joga a rede. Pedro olha para Jesus e fala: eu que vivo nesse mar há 300 anos e ele me manda fazer isso? Mas ele fala assim: olha,
por causa da tua palavra. Por fé. Porque o Senhor quer, eu vou lançar a rede. Jesus olhou para a rede e falou, no jeito, dá para segurar os peixes. Peixe, pessoal, pode vir. O que aconteceu? Haja rede para segurar aqueles peixes todos. E lá vieram eles. E precisava de mais rede, precisava de mais barco, precisava de mais vida, de gente forte, porque tinha peixe, 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 peixe. Jesus não se preocupou com a quantidade de peixe, mas se preocupou com o milagre que transformou a fé de 3 homens. Porque não foi só o Pedro que foi alcançado. Pedro, Tiago e João. Porque eles eram sócios. Eles estavam juntos. Eles tinham visto que todas aquelas coisas tinham acontecido. Falou, ele é o Messias. É o enviado de Deus para a salvação de tudo, de todos. A gente tem que andar com ele. E Jesus chama Pedro, que já está de joelho na frente dele, porque quando você vê um grande milagre, você se rende. Quando você vê Jesus operando dentro do seu próprio ser, você se rende. E ele falou, vem, Pedro, eu tenho um plano maior. E ele passa para o próximo momento da vida dele. Etapa nova. Vivência nova. Tudo novo. E Pedro se torna, dentro do próximo momento, um dos discípulos que mais acompanhou Jesus, junto com Tiago e João. Aonde ele ia, aonde Jesus pensava em ir, Pedro, Tiago e João já estavam junto. Acho que Jesus pensou, eles já estavam de pé. E por isso, eles viram muita coisa que os outros discípulos não viram. Eles viram a glória de Deus. Eles viram Jesus como Jesus é no céu. No dia do Monte da Transfiguração. Jesus conversando com Moisés e Elias. Pedro ficou meio doidão. Ficou atordoado, porque era tanta glória naquele lugar. Jesus conversando com Moisés e Elias. Transfigurado já na glória, como na eternidade. E Pedro fala, Jesus, que bom que a gente está aqui, vamos fazer uma cabaninha. Uma para você, para o João, Quando você está com Jesus, os milagres acontecem, você fica atordoado de ver a glória de Deus e você começa a construir em cima daquilo. Entende? Pedro vai crescendo dentro de todo o conhecimento. Chega uma hora que vai passar por um momento muito difícil, que é o momento da crucificação. Ali Jesus precisava tratar Pedro, porque tinha algo em Pedro que ia atrapalhar o processo. E quando há algo em nós que vai atrapalhar o processo, Deus precisa pegar uma rede fina, chamada peneira, para tirar aquilo que ainda resta. Lembra que eu falei? Jesus consertou as redes de Pedro, dentro de Pedro, mas ainda tinha que passar pela peneira fina. E ali, naquele momento que Jesus está falando, filho do homem vai ser entregue, tal. E Pedro fala, Jesus, eu estou do seu lado, nada vai me tirar do seu lado, tal, estou aqui, estou a espada e pá. E Jesus fala, Pedro, tu acha que tu é muito bom.
Mas Satanás pediu para cirandar você. Em outras versões diz, peneirar você. E eu pedi para que você tivesse fé. Por que Jesus pediu que ele tivesse fé e não livrasse Pedro de ser peneirado? Sabe? Tem hora que ele permite. Porque tem algo que tem que sair da nossa vida. Aquilo está atrapalhando, vai causar dano. Se não for tratado, vai atrapalhar o projeto final. E, vocês sabem que houve o processo lá em que Pedro negou Jesus por 3 vezes, tal. Aquilo chacoalhou ele, virou ele do avesso, ele já não se sentia nem mais discípulo. Ele amava Jesus, mas aquela dor de ter falhado, quando ele tinha falado que não ia falhar de jeito nenhum, aquilo mexeu com ele. E ele encontrou mais um buraco na sua rede que precisava ser consertado. Às vezes Deus chacoalha a gente para descobrir as brechas do nosso buraco, da nossa rede. E a rede precisou ser fina, porque quem pega uma peneira sabe que é uma rede fina. Qual era o problema de Pedro? O problema de Pedro, a gente vê um pouco antes, no momento que Jesus está andando sobre o mar. Olha só, gente, eu acho fantástico. Jesus anda sobre o mar e Pedro fala, Jesus, se é o Senhor, que eu vá. E Jesus vira para ele e fala, vem, Pedrão. E ele foi. Ousadia. O mesmo homem que viu aquele monte de peixe subindo numa rede, que passou a noite inteira lá e não tinha pescado nada, aquilo criou uma fé de ousadia naquele homem. Só que quando bateu o vento, ele glube, 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 ele afundou. Por quê? Porque Pedro tinha um medo. Ele tinha medo da pressão. Entende? Ele tinha medo de ser pressionado. E o que pressionou Pedro ali, que fez ele perder a fé? O mar e o vento. Porque ele já tinha passado por várias situações. Ele já tinha passado por várias tempestades no mar, no momento que ele estava pescando. E ele sabia o que era viver uma tempestade no meio daquele lago. Ele temia a tempestade. Ele temia aquelas ondas, temia o vento. E quando Jesus chamou ele para ir para o mar, a Bíblia diz que o vento começou a bater e as ondas começaram a se mover. Então, a memória emocional de Pedro foi tocada para voltar lá nas dores das tempestades. Volta lá atrás, aonde não tinha alcançado ainda o momento do milagre. Foi atrás, lá atrás. Sabe, tem um momento que talvez Jesus não tenha te curado ainda. Talvez você recebeu tanta coisa de Deus, mas aquele momento lá atrás ficou registrado na sua memória emocional. E toda vez que você passa por aquilo, ou sente até o perfume de alguém que usa, quando você sofreu a dor, ou uma música que estava tocando no dia que você sofreu aquela decepção, aquilo te afunda no meio do mar. Parece que você está no auge, andando em cima das águas, daqui a pouco vem aquele som e você glube, glube, igual o Pedro. O que está acontecendo ali? Vamos voltar ali naquela questão do Pedro que negou a Jesus. Deus precisou fazer com que Pedro passasse por um momento de muita, muita, muita dificuldade emocional. Pensa comigo. Um homem que anda 3 anos junto com Jesus, vê todos os milagres, anda junto todo dia, minuto a minuto, está lá com uma expectativa tal, por mais que Jesus tinha falado que ia acontecer algumas coisas, mas nessa hora ninguém escuta nada. E ele vai, e daqui a pouco ele olha para aquele que era o herói dele,
sendo julgado, injustamente julgado, sendo esbofeteado, chicoteado. Pensa. Onde foi parar o coração de Pedro? Lá no mar. Quando o vento começou a bater. E as ondas começaram a se mover. Algo está acontecendo, não era isso que era para acontecer. Não era isso que era para acontecer. O coração de Pedro começa a ficar todo atordoado. E dentro desse atordoamento, Pedro é levado para um momento que precisava ser tratado. Aonde é que Deus te levou que você precisa ser tratado? Qual é o vento que está batendo forte na sua vida? Que tirou aquele momento gostoso da multiplicação do peixe e jogou você lá na tempestade do mar. Você precisa de cura. Assim como Jesus se preocupou em curar a Pedro, você também precisa ser restaurado, porque Deus tem um grande propósito na sua vida. Existe algo muito grande para ser trabalhado através da sua vida. Muitas pessoas para serem restauradas. Alguns dias depois da ressurreição, da morte, 3 dias depois, Jesus ressuscita, Maria está lá no jardim, e aí Jesus aparece para ela e fala, Maria, corre e avisa os meus irmãos, avisa os meus discípulos e a Pedro. Por que será que Jesus disse e a Pedro? Porque Pedro ele não se sentia mais digno de ser chamado discípulo do Senhor. Entende? Foi muita dor. Foi uma traição. Foi uma traição. Um dia eu estava conversando com um cunhado que hoje já não está mais aqui, né? Ele faleceu. E eu estava contando a história de Jesus para ele e tal. E falei sobre a questão de Pedro, que ele tinha negado Jesus por 3 vezes. E meu cunhado ficou indignado. Ele falou, como assim? Ele viveu com o homem durante 3 anos, todos os dias, e aí vira e fala que não o conhece. Esse cara foi um traidor. Eu me assustei, porque eu não tinha visto com tanta intensidade tudo o que tinha acontecido. Era uma traição. De repente, dentro da sua vida, pode ter acontecido tantas coisas. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não falou para Pedro, sai fora, meu. Você me traiu, vai encontrar outro caminho. Não, Jesus não. Jesus olha para Pedro. E tem um momento muito especial com Pedro. Sabe, ele fala para o pessoal, avisa lá que é para ir para Galileia. Vou me encontrar tal dia lá com vocês na Galileia, depois da ressurreição. Aí, tudo bem. Ele foi, o pessoal foi para lá. Aí Pedro fala assim, eu vou pescar. Pedro estava no meio, mas se sentindo todo constrangido. Ele falou, eu vou pescar. E todo mundo falou, nós também vamos. Imagina, gente, Mateus era cobrador de impostos. O que ele estava fazendo dentro daquele barco? Era a influência de Pedro. Pedro era um homem com tanta influência, sabe? Que ele convencia as pessoas que estavam em volta dele. Deus já tinha trabalhado uma série de coisas na vida de Pedro. E ele precisava daquele momento com Jesus. E aquele momento com Jesus aconteceu. Pedro foi lá para o mar, junto com os outros discípulos, pescaram a noite toda e não pegaram nada.
De manhã lá na praia, eles escutam uma voz assim: ei, vocês pescaram alguma coisa aí? Não, pescamos nada não. Lança a rede do lado direito do barco. João fala, é Jesus. Pedro pega a roupa, se veste. Quem é que se veste para entrar na água, gente? Pedro pôs a roupa e foi para a beira da praia. E Jesus diz, traz os peixes. Porque eles pescaram 153 grandes peixes. Aonde Jesus levou esse homem? Na primeira pescaria. No momento do chamado. Sabe, lá naquele momento do chamado, onde ele diz, vou fazer de você pescador de homens. Ele fala, traz. E aí tem uma fogueira, e eles assam os peixes. E você sabe onde é que aconteceu o momento em que Pedro negou Jesus? Um deles, o último, aconteceu diante de uma fogueira. Porque eles estavam fazendo uma fogueira para se esquentar, enquanto Jesus estava sendo julgado e Pedro estava por perto. E naquele momento, uma das pessoas falou, ele anda junto com eles, porque ele fala igual. E Pedro xinga, porque ele não queria, ele estava aquela confusão dentro dele. Jesus leva Pedro, já neste novo momento, lá, nessa segunda etapa, depois da ressurreição, na beira da praia, na frente da fogueira, e fala assim, Pedro, você me ama? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. De novo, olhando para Pedro, ele fala, Pedro, você me ama? Sim, Jesus, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas. E mais uma vez, ele olhando nos olhos de Pedro, ele fala, Pedro, você me ama? Pedro abaixa a cabeça e fala, Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe tudo que eu fiz. O Senhor sabe que eu pisei na bola. O Senhor sabe que eu fiz tudo errado. Mas eu te amo. E o Senhor diz, apacenta as minhas ovelhas. Jesus cura. Jesus restaura. Coloca uma nova marca na vida de Pedro. Não em cima daquela dor do erro, mas em cima da restauração que ele estava fazendo, para que dali em diante ele se tornasse intrépido. E ele se torna tão intrépido que ele, durante o período, ele mais para frente é preso, e o rei, o pessoal lá fala para eles, você não pode pregar mais esse evangelho? E ele fala assim, como é que eu não vou pregar esse evangelho? Como que eu vou desobedecer a Deus? E aí, quando ele é liberto, ele vai lá para o meio do time da oração e fala, Senhor, me dá intrepidez, porque agora é que eu vou. Entende? E nessa hora o chão tremeu. E o Senhor liberou uma unção de intrepidez que alcançou todos os que estavam na casa. Tudo isso começou por causa de uma rede. Fecha seus olhos. Você sabe como é que está a sua rede. Os milagres de Deus vão te alcançar. A vida que Deus tem para você vai te alcançar. Mas a sua rede precisa estar restaurada, para que você viva a excelência da presença de Deus na sua vida. Não adianta você tentar tampar o sol com a peneira.
Ainda mais quando a peneira está furada. A sua rede precisa estar em dia. Temos um processo, temos um trabalho, temos um reino para conquistar, temos uma vida para viver. A glória de Deus quer se manifestar na sua vida. Até quando você vai ficar segurando essa rede e não vai limpá-la? Até quando você vai impedir que a glória de Deus se manifeste na sua vida? A glória de Deus vai se manifestar na sua vida quando você limpar a rede. Porque Jesus está só esperando Pedro limpar a rede para ele dar a ordem do milagre acontecer. Jesus está esperando a hora de que a fé seja contemplada. Você sabe como você está. Você sabe as dores que você viveu. E agora você vai colocar isso diante de Deus. Permita que o Senhor cure você. Doeu muito. Doeu demais. Você perdeu muito. Você perdeu muito. Pedro tinha perdido praticamente tudo. Porque ele não estava mais se reconhecendo como discípulo. Tudo estava perdido. Até que Jesus falou: você me ama. Faça uma prova de amor para com Deus. Declare que você o ama. Libere perdão para as pessoas que te machucaram. Peça perdão por aquilo que você fez. Se aproxime do Senhor. Porque a fogueira do Espírito quer começar a queimar em você. Os rios de água viva dentro de você estão prontos para começar a borbulhar. Mas precisa que você se arrependa do seu pecado. Se arrependa do seu pecado. Você pode pensar assim: mas eu já me arrependi. Então a palavra seguinte é: vai e não peques mais. Não deixa que a dor roube de você o direito de ser filho de Deus. Não deixe que a dor, o medo, a angústia, os traumas, as dores que você recebeu na infância, as dores que você viveu durante toda a vida, te roubem de Deus. Você tem uma nova vida, você tem um novo momento, você tem uma nova esperança. Comece de novo. Comece de novo. Se você quiser receber uma oração, vem aqui à frente. Você sabe que o Senhor tem algo. Se você quer ser tratado, curado, abençoado, vem aqui à frente. Deixa o Espírito de Deus curar você. Pedro precisou estar diante de Jesus na frente de todos os outros discípulos. Jesus não colocou, não chamou ele no cantinho, no quartinho e falou: pô, Pedro, você pisou na bola. Ele estava diante de todos aqueles 12 que andaram com ele a vida inteira. Pessoas doloridas, pessoas que viram ele caindo. Quantas pessoas viram Pedro pisar na bola? Aquele conflito dentro dele, aquele conflito. E o Senhor Jesus está te colocando agora na frente dele, na frente da fogueira. Está perguntando para você: você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Receba o meu perdão. Receba a minha graça.